Hoje eu vou falar sobre, existe uma confusão um pouco sobre o que a gente entende sobre gestão 3.0, porque tem Web 2.0, Mundo 2.0, e agora a gente está falando de gestão 3.0, e eu, na verdade, resolvi adotar esse conceito de gestão 3.0, porque a gente trabalhou durante um período muito com Web 2.0, e aí eu fui percebendo que a revolução cognitiva, a chegada da internet, ela provocava uma mudança, né, no modelo de gestão. Então, eu comecei a trabalhar então que a gente teve na humanidade uma gestão que seria uma gestão oral, né, que condicionou um determinado modelo de gestão e de tomada de decisões, e isso é importante, que a gestão é feita a partir da possibilidade de tomada de decisões, e a tomada de decisões é condicionada pela possibilidade que a gente tem da comunicação e da informação que o gestor tem para a tomada de decisão. Então, eu estou compreendendo gestão como? Gestão é a possibilidade de tomar decisões, e a tomada de decisões é condicionada pelos dados que você pode ter, né, e pela comunicação que você pode ter, para que você possa tomar as decisões, e isso então é condicionado pelo ambiente cognitivo de cada época. Então nós tivemos 3 até o momento. A primeira é o modelo de gestão da comunicação oral, em que você não tinha o reforço da possibilidade da escrita, que foi um reforço muito importante, né, para que aquele gestor pudesse tomar determinadas decisões baseadas em informações mais consistentes que a escrita permitiu, principalmente a escrita impressa, né, a partir de 1450, em que você constrói um modelo de gestão, né, mais sólido do que o oral e baseado no papel manuscrito, que era muito mais difícil, né, de circular, e o impresso você consegue de uma forma mais fácil trabalhar isso, né? E a gente então está entrando numa terceira gestão, que é a gestão da espécie 3.0, em que você vai trabalhar, né, já com a possibilidade de tomada de decisões a partir da comunicação, que eu vou chamar de comunicação química. Eu não vou chamar de comunicação digital, porque as pessoas confundem comunicação digital, que é apenas você colocar informações no computador. E a comunicação química, ela é um pouco mais sofisticada, porque ela faz parte dessa ideia que hoje a gente começa a trabalhar, que é Big Data, né, é que todas as informações que vão chegando, né, através, né, do mundo digital, né, seja um cartão de crédito que você passa dentro de uma lanchonete, um cartão de crédito que você compra qualquer coisa, seja da filmagem dos dados levantados, da circulação das pessoas dentro de um supermercado, seja um boi que tem um chip e você possa controlar, né, o movimento do boi no pasto para você poder tomar decisões, seja o chip que está sendo colocado em São Paulo em cada carro, né? Então são informações que vão sendo dadas, seja as informações que vão chegando pelo call center, seja as informações que vão chegando pelo Twitter, seja as informações que estão chegando pela internet, pelo site da organização. Então esse conjunto todo de dados, né, esse conjunto todo é a que a gente vai formar um modelo complexo de informações, de dados, que o pessoal está chamando de Big Data, que é uma comunicação química, que é um volume enorme de informações que você vai levantando, que você vai juntando, e esse volume enorme de informações, ele precisa ser gerenciado, e já não é mais gerenciado num modelo que a gente tinha anteriormente, que era o modelo da comunicação escrita ou da comunicação oral. Então ele é um modelo que a tomada de decisões do gestor, ele não vai mais sendo tomado a partir do que ele escuta, né, e do que ele lê. Vai sendo tomado a partir de um conjunto de dados. E aí que é interessante, né, quando a gente fala da gestão 3.0, é que a tomada de decisões que vai ser feita, ela já não é mais uma tomada de decisões que trabalha com o modelo passado. Ele é uma tomada de decisões que vai se basear em que você precisa começar a trabalhar com algoritmos. Você vai passando os critérios de tomada de decisão do antigo gestor para uma plataforma inteligente, em que você vai criando um algoritmo de decisões, e esse algoritmo de decisões ele vai ganhando velocidade para que você possa tomar decisões. Eu vou dar um exemplo simples, porque a gente precisa, digamos, descer um pouco para a gente poder entender. Né? Descer no sentido de
colocar isso de uma maneira mais clara, né, com um exemplo. Então vamos pegar, por exemplo, uma coisa que eu tenho acompanhado bastante, é a Rádio Bandeirantes aqui do Rio de Janeiro, que tem um conjunto enorme de ouvintes mandando contribuições sobre o engarrafamento, né? E eles mandam informações pelo telefone, oral, né? E mandam informações por Twitter, escrito, né? E aquilo tudo passa para a rádio, e a rádio então vai informando aquelas coisas. Aonde tem engarrafamento, onde teve acidente, etc. E em determinado momento a rádio vai e manda lá o seu repórter, a sua equipe, para um determinado problema mais emergente, que muda um pouco a maneira da rádio trabalhar, já caminhando para uma direção, né, dessa gestão 3.0, um pouco nessa direção. Mas vamos reparar um pouco, né, o limite dessa colaboração que a gente tem ali, que é um limite, digamos assim, tudo bem, as pessoas estão informando e tal, mas você não está resolvendo o problema do engarrafamento. O fato das pessoas dizerem que estão engarrafadas, que tem um problema maior e que naquele momento o problema está assim, assim, assado, não está resolvendo o que é o problema principal, o engarrafamento em si, né? Então, para você resolver esse problema do engarrafamento em si, você precisa construir um modelo matemático, né, para ver que tomada de decisões, aí já não é o caso da rádio, mas já é o caso da prefeitura, que tem que lidar com esse problema complexo, ele vai ter que ter um conjunto de informações e um conjunto de medidas para que ele possa lidar com esse problema complexo de uma maneira diferente. Vamos supor, aqui no Rio a gente tem, né, para Barra, né, na vinda da Barra, que é o fluxo maior, Barra Rio, você tem de um determinado horário, vou chutar, 7h30 às 9h30, o fluxo, você abre vias de lá para cá, e na volta, né, digamos, de 5h30 às 7h30 da noite, o fluxo centro-Barra, você abre determinadas vias, isso é tudo programado. Isso não é um trabalho complexo, porque você tem uma programação, porque você sabe, o fluxo maior de A para B é X, e o fluxo maior de B para A é Y, então aquilo você programa, e você faz, então, uma mudança nas vias de trânsito, né? Mas vamos supor que você tenha, dentro de um determinado conjunto de decisões, um determinado problema que acontece, e você precisa tomar essa decisão de fluxo, em que você tem 3 vias, que todas, vamos supor, 2 sobem e uma desce, e determinada via que está subindo, que está com pouco trânsito, de repente há um problema na via que desce, e que você precisa fazer uma mudança. Então você teria, né, sinais que você vai tomar a decisão, em que você vai abrir e fechar, que você vai avisando, e o algoritmo vai tomar a decisão de subida e fechada a partir dos chips dos carros e a partir das informações que estão chegando, né, a partir das informações concretas daquele engarrafamento que pode gerar um engarrafamento. Então, o sistema toma uma decisão de abrir uma determinada via, independente de qualquer gestor, né? Claro, aquilo pode um aviso para uma determinada pessoa, que pode impedir que aquilo aconteça por uma determinada informação que o sistema não tem. Então, é uma comparação clara entre o modelo que a gente está construindo de colaboração de massa e um segundo modelo em que a tomada de decisão não é mais feita por um determinado gestor, que ele sai do ambiente, ele sai daquele ambiente da plataforma e ele vai ficar de fora, mexendo num determinado algoritmo para que determinadas decisões sejam tomadas automaticamente. É o caso, por exemplo, das empresas de comércio eletrônico, né, que já estão programando os seus robôs para que, a partir de um determinado momento, que o determinado preço de um concorrente chegue a um determinado patamar, automaticamente seja alterado o preço do seu produto, para que você possa o tempo todo ir competindo em relação a isso. Então, a mudança que a gente está falando da gestão 3.0 é uma mudança de tomada de decisão. É para esse mundo que a gente está entrando para lidar com essa complexidade. Hoje, o gestor atual, ele toma a decisão de uma maneira manual, baseado naquilo que ele tem na cabeça dele, e informações orais e escritas que chegam a ele, né? E essa tomada de decisões, ela tem uma limitação, né, de quantidade de informações que ela pode receber, né, para tomar a decisão. Então, a passagem que a gente vai fazer para a gestão 3.0 é a construção de grandes plataformas colaborativas, que vai trabalhar com essa imensidão de dados, mas a grande sacação, e essa é a grande mudança que a gente está fazendo, que a gente está imitando as formigas, porque isso é assim que funciona o formigueiro, né? As mudanças vão acontecer, né,
e elas precisam ter velocidade quando você coloca um algoritmo de decisão, né? E esse algoritmo começa a tomar determinadas decisões com as premissas definidas previamente pelo gestor que continua, ele não deixa de existir, mas ele é reintermediado por essa plataforma, e ele passa a lidar com os problemas mais simples, ele vai jogando todos para a plataforma, através, né, da colaboração que vem dos chips e dos robôs que são colocados, mais a colaboração que é sendo dada pelos usuários, aquilo tudo vai sendo gerenciado e aquilo vai sendo repassado para um algoritmo que vai tomando as decisões automaticamente, liberando esse gestor para uma tomada de decisões mais estratégicas. Então, né, em um determinado momento já se resolveu, né, numa determinada via, já se tomou as decisões, já se automatizou, né, o fluxo de ida e vinda, mas se chega à conclusão que precisa se fazer uma determinada obra, e isso não é o robô que vai fazer, isso é o gestor que vai fazer. Mas ele tem mais clareza do problema específico que tem, né, e qual é a decisão que tem que ser tomada. Então ele vai partir por ele sai de um determinado nível de decisões mais simples e ele passa de um determinado nível de decisões mais complexo, porque o algoritmo vai liberando ele daqueles problemas mais triviais para que ele possa tomar, para que ele possa decidir isso de uma forma mais complexa. No caso de um jornal, por exemplo, né, ele vai deixando que os leitores vão se organizando a partir desse algoritmo e ele vai vendo quais são as análises que ele tem que fazer, quais são as questões mais gerais que ele vai ter que fazer, e aí sim ele entra com uma reportagem mais sofisticada, deixando esse dia a dia, onde tem um buraco, onde não tem um buraco, está faltando um poste, etc. Tal. Em vez de ele mandar um repórter para lá, ele vai fazer uma discussão mais global sobre o problema da luz, né, ou o problema da pavimentação ou da qualidade do asfalto, que é um problema que aquele cara, né, o leitor que diz que tem um problema do buraco, mas ele não pode saber que tem um problema de buraco em várias ruas, e aquilo tem a ver com períodos de chuva e com determinado asfalto que tem problema, que pode ser uma discussão que vai ter que ir no engenheiro, etc, etc. Então você vai subir o nível de discussão que o jornal vai cobrir, que vai deixar de fazer a cobertura do dia a dia, que você vai repassar para uma colaboração mais simples, e ele vai passar a ser um profissional que vai introduzir dentro do ambiente uma coisa mais complexa. Então, para esse mundo que a gente está indo, e é para esse tipo de plataforma que a gente está construindo. E essa visão geral, que eu estou chamando de gestão 3.0, ela integra, né, todos esses projetos que a gente está hoje trabalhando separado, que é o projeto do Big Data, projeto de gestão de conhecimento, projeto de rede social corporativa, né, call center, educação corporativa. Quer dizer, uma série de coisas que acontecem dentro da organização que hoje estão dispersas, a gente tem que integrar isso de uma maneira sinergética numa passagem de migração de uma gestão hoje, em que a tomada de decisão é feita de um determinado momento para um outro modelo, para que a gente possa começar a trabalhar tudo isso de maneira sinergética, numa migração de uma organização que hoje toma a decisão muito baseado no oral e no escrito, para uma tomada de decisão baseada numa comunicação química, que é para onde nós estamos indo, imitando, né, as formigas, para lidar com problemas complexos. Então, quando a gente está, para terminar, a gente está dizendo que este modelo todo, a gestão 3.0, vai vir servir principalmente para a lidada de problemas complexos. O que a gente pode dizer que é um problema complexo? Grande quantidade de informações, né, mudanças, né, de variações que não têm uma lógica. Hoje tem engarrafamento em um lugar, amanhã tem outro, etc. Isso vai variando, né, e uma necessidade de velocidade de tomada de decisões muito mais rápida que uma pessoa sozinha, dentro do modelo passado, não consegue resolver. Então, para isso, a gente vai ter que jogar. Isso vale para a política, isso vale para as cidades, isso vale para o governo, isso vale para a fiscalização, isso vale para a justiça, isso vale para todos os problemas complexos que hoje a gente não tem condição de resolver da maneira que a gente está resolvendo, e é para isso, para lá, para esse mundo mais complexo e para esses ambientes mais complexos que a gente precisa criar um novo modelo de gestão, basicamente trabalhando com o ambiente digital. É isso, espero que tenha sido útil. Muito obrigado.